Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que em nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Estamos aqui no amanhecer desse dia, 28/7/2023, dar continuidade àquilo que já estamos fazendo há mais de 6 meses, estudando a palavra de Deus, examinando as Escrituras de maneira criteriosa, em busca de tudo o que é necessário encontrarmos nela, para que tenhamos e alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje vamos encerrar o capítulo 5 da primeira carta de João, onde ele traz aqui como tema conselhos finais do amado, ou seja, conselhos finais de Jesus. Então, esse deve ter sido um momento muito especial da vida de João com Jesus, porque ele traz esses conselhos que ele ouviu que ele foi testemunha. Então é importante nós analisarmos na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 13 ao 21 ao 21. Vamos ler e deixar que o Espírito Santo nos edifique por meio desta palavra. Você pode até achar repetitivo algumas frases, palavras, ao qual nós estamos sempre a relatar, mas se faz necessário para que essas palavras elas venham a ficar permanente em sua memória, pois a própria palavra de Deus nos fala isso através do apóstolo, que é exatamente com esse propósito que nós temos que trazer à memória esses acontecimentos, esses conselhos, esses ensinamentos. Como no Velho Testamento também o profeta, o homem de Deus, disse: quero trazer à minha memória aquilo que possa me dar esperança. E o que pode nos dar esperança? É exatamente essas promessas imutáveis, infalíveis de Deus para nossas vidas. Então vamos à leitura dessa palavra. Diz assim: essas orientações vos escrevi. O apóstolo João vem afirmando exatamente por que ele escreveu essas orientações. Essas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João aqui, ele já confirma que o Evangelho de Jesus Cristo, que o benefício da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, alcançaria outras pessoas, que não alcançaria somente aos judeus, e nos alcançou. Então, essa palavra, esses conselhos finais de Jesus, ao qual ele o chama de amado, é também para nós, que fomos alcançados por essa mesma graça, por esse mesmo amor de Deus em Cristo Jesus. Então, essas orientações vos escrevi, a fim de saberdes. Por isso a necessidade de se conhecer, para saber. Saber de que tendes a vida eterna. Você pode ter a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
Então, esses outros que credes somos nós. E esta é a segurança que temos para com Ele. A segurança que temos para com Jesus. Essa é a segurança. Que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Veja como os conselhos finais de Jesus a João é de extrema relevância e de importância para nossas vidas, porque ele está confirmando o que Jesus falou para ele antes de Jesus subir aos céus. Por isso ele chama de conselhos finais do amado. Ele está transmitindo aquilo que ele ouviu antes de Jesus partir aos céus. Não se diz aqui quantos dias antes foi, mas foram os conselhos finais. Foram, como João diz, o momento pessoal que eles tiveram com Jesus antes de Jesus subir aos céus. E nesse momento especial, Jesus reuniu eles e deu a eles esses conselhos. E diz aqui, e essa é a segurança. Essa é a nossa segurança que nós temos para com Ele, que nós temos para com Jesus. Que se lhe fizermos qualquer pedido, essa é a nossa segurança. Que se nós fizermos qualquer pedido a Ele, a Jesus, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. Tudo que nós pedimos a Ele, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ter atenção. Essa é a nossa segurança que temos para com Jesus. É tanto que Jesus afirmou: tudo que vós pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, os conselhos finais de Jesus aos seus discípulos, ou a João em particular, ao qual ele está relatando, e por isso ele traz aqui para nós como uma forma de fundamento sólido para a nossa estrutura de fé, é que tudo que nós pedimos, o que nós pedimos a Ele, nós temos essa segurança. Se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ter a atenção dele. E se estamos certos de que Ele dá atenção, se você está certo que Deus te dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, se você tem essa certeza que Deus te dá atenção a tudo que você pede a Ele, olha a importância disso. Estamos convictos de que receberemos os pedidos que temos feito. Então nós temos essa convicção. Esses foram os conselhos finais de Jesus aos discípulos, enquanto Jesus esteve com eles. Conselhos finais, foram as palavras finais de Jesus a eles, antes de Jesus subir aos céus. Houve um momento específico com eles que Jesus preferiu essas palavras, esses conselhos a eles. E João está expressando aqui esses conselhos finais do amado. Ele chama o amado, que é Jesus. Se estamos certos de que Ele nos dá atenção, então nós temos que ter essa convicção, essa certeza, que Deus nos dá atenção, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele nos dá atenção a tudo que nós rogamos a Ele. É tanto Jesus nos fala lá em Mateus: pedi e pedi, no Evangelho de Mateus, pedi e vos será dado, batei e a porta se abre, buscai e encontrareis. Então, se nós pedirmos, nós vamos receber.
E Jesus afirmou também: tudo que vocês pedirem crendo que recebeste, vocês terão. Então, se estamos certos de que temos a atenção dele, primeiro nós temos que ter a atenção dele. Como ter a atenção dele? Crendo na pessoa dele. Como João aqui, o apóstolo João está afirmando, nós temos que crer. Essa é a segurança que nós temos para com ele. É de que o que nós pedimos a ele, mediante a vontade do Pai, ele vai nos conceder. Temos a certeza de que vamos ter a atenção dele. Ao adquirir a atenção dele, então estamos certos de que tudo quanto lhe rogamos, tudo quanto nós pedimos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Então, as suas orações, os seus pedidos, não está sendo em vão, porque ele vai te conceder. Vai chegar um momento em que a graça dele vai criar um meio, vai criar uma circunstância para que esses pedidos cheguem à tua vida no momento certo, se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver de acordo com a vontade de Deus. Se nós crermos, como diz aqui João, essas orientações vos escrevi a fim de saber de que tendes a vida eterna. Tenha confiança, tenha certeza dessa vida eterna. A vós outros que credes. Então, se você crê no nome de Jesus, você tem a vida eterna. Se alguém vir, se alguém vir seu irmão cometer pecado, aí veja a orientação de Jesus para os discípulos, para João. Veja a orientação de Jesus. Se você vir o seu irmão, cometer pecado que não leva à morte, existe o pecado que leva à morte, mas existe o pecado que não leva à morte. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Olha a colocação. Esses são conselhos finais de Jesus a eles, a João, que ele o chama de amado aqui. Então, aí ele traz algo aqui que ele não havia ainda falado em sua carta. Ele não havia tocado nesse assunto. E ele toca nesse assunto já no final de sua primeira carta. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujos pecados não levam à morte. Existe pecado que conduz à morte. Existem pecados que conduzem à morte. Como ele mesmo citou, o apóstolo João. Os homicidas não têm vida eterna em si mesmo. Aquele que não ama seu irmão, ele se torna um homicida. Então, você precisa ter o discernimento daquilo que te leva à vida e aquilo que te leva à morte. Tem pecado que te leva à morte, à separação eterna de Deus. Mas tem pecado que, se você rogar a Deus, Deus te dá a vida, te dá o perdão. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Ele não está ensinando isso. Existem pecados que conduzem à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado.
Então, se você cometeu alguma injustiça contra o seu irmão em Cristo Jesus, você cometeu um pecado. Você não cometeu a vontade de Deus. Você não cometeu algo que agrade a Deus, que venha chamar a atenção de Deus a te conceder algum pedido. Não. Toda injustiça é pecado. Todo ato de injustiça. Contudo, há pecados que não induzem à morte. Existem aqueles pecados que não induzem você à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Ou seja, Jesus nos protege. E não permite que o maligno o possa tocar. Aí aqui tem uma promessa que ele ouviu de Jesus nos conselhos finais que Jesus deu a eles. Nós estamos aqui vendo um relato extremamente importante das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E em especial a João, que está narrando de forma detalhada, objetiva e simples, para que nós entendemos por que nós somos ouvidos, que para sermos ouvidos e atendidos, nós temos que ter a atenção de Deus. Você já passou por isso? Vou abrir aqui um parênteses, de você ir conversar com a pessoa e a pessoa não te dá atenção. É como se aquela pessoa não tivesse interessada no que você está a dizer a ela. Então, nós temos que ter a atenção de Deus. E como vamos ter a atenção de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Nós vamos ter a atenção de Deus fazendo a vontade de Deus. Como diz aqui o apóstolo João, ao relatar sobre os conselhos finais de Jesus a eles. Aí então ele diz: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Não é se aquele que nasceu de Deus, você nasce através de Jesus. Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Aí Deus traz a promessa: ele não vai permitir que o maligno te toque. Você sendo nascido de Deus, o inimigo não pode tocar em você. Para ele tocar em você, ele tem que ter permissão de Deus. Mas a promessa de Deus já está dizendo que ele não toca. Então, mesmo que ele peça permissão, ele não pode tocar. Por quê? Porque Deus não pode invalidar a promessa dele. A promessa dele é imutável. E aqui é uma promessa que foi dita a eles como considerações finais. Estamos cientes de que somos de Deus. Você tem essa consciência que você é de Deus? Estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Tenha essa convicção que você é de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que ele fala que você tem que se separar, não amar o mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Da mesma forma, temos pleno conhecimento. Da mesma forma que nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno, da mesma forma temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para
reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha a importância dos conselhos finais que Jesus deu a eles. E que João, o apóstolo João, está trazendo essa narrativa dos conselhos finais de Jesus. Por que conselhos finais? Porque foram antes dele subir aos céus. Isso quer dizer que houve um momento especial de Jesus com seus discípulos, ao qual Jesus citou esses conselhos como suas últimas palavras para os seus discípulos aqui na terra, após a ressurreição. Porque a palavra diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E Jesus teve momentos, em particular, com eles. Como na beira da praia, quando Jesus está lá na beira da praia e ele vai ali aguardar a chegada dos discípulos que estão no mar pescando. Aqueles 7 discípulos estão lá, entre eles está Pedro, está João. É como se Pedro imaginasse, devido à morte, e mesmo sabendo da ressurreição de Jesus, porque Jesus já havia aparecido para eles, em particular, após a ressurreição, e eles todos se alegraram, mas no coração de Pedro, porque Pedro não estava 100% um homem convencido do plano de Deus, tanto para a vida dele próprio, como através da vida dele, e do plano de Deus para o restante do mundo. Então, como ele não tinha essa convicção e essa mudança completa, ele volta a pescar. Mas ao voltar a pescar, ele tem a mesma decepção que ele teve na primeira vez, quando Jesus foi ao encontro dele. Então se repete. Se repete a mesma situação, o mesmo fato. Eles vão pescar e não conseguem pegar nenhum peixe. E Jesus está na beira da praia, comendo já peixe assado, com pão e água ao lado. Jesus sozinho ali, uma fogueira, peixe sendo assado, e Jesus esperando por eles chegarem. Porque Jesus já sabia. Deus criou as mesmas condições como da primeira vez. Quando eles não conseguiram passar a noite toda pescando e não conseguiram pegar um peixe sequer. Então Deus vai criar a mesma circunstância para trazer novamente a eles a convicção de que eles foram escolhidos agora para servir a Deus e não voltar a ser o que eles eram antes. E quando eles se aproximaram da beira da praia, ao ponto em que eles pudessem ouvir a voz de Jesus, mas não pudessem identificá-lo visualmente, Jesus pergunta para eles: pegaram algum peixe? Aí disseram: não, Senhor. Aí Jesus disse: lança a rede aí do lado direito. E lançaram a rede e pegaram 156 grandes peixes. E quando isso aconteceu, Pedro não se lembrou. Olha como estava Pedro desligado. Porque não foi Pedro que teve a percepção de quem estava na beira da praia falando aquelas palavras, era Jesus. Quem teve a percepção foi João. João disse para Pedro: Pedro, é o mestre. Aí imediatamente ele se veste e se joga no mar e vai nadando, enquanto os outros vêm no barco.
e Pedro chega primeiro. E ali houve um momento particular de Jesus com eles. E houve um momento particular de Jesus com alguns deles. E entre eles Pedro. Porque, pela atitude de Pedro, ele não consegue, porque ainda existia o remorso no coração dele por ter negado Jesus 3 vezes. Qualquer outra pessoa poderia ter negado a Jesus, que não o conhecesse profundamente e não tivesse passado pelas experiências que Pedro e João e Tiago foram os mais privilegiados em momentos únicos, exclusivos com Deus, com Jesus, no Monte da Transfiguração. Só foram os 3 que estavam lá, que presenciaram. Por isso João começa a carta dele aqui no primeiro capítulo da primeira carta. Ele já começa trazendo essa convicção de que ele foi testemunha do que viu. Olha, ele diz aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo, primeira carta de João, ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida, que é Jesus, a palavra da vida. Então, João começa escrevendo as suas cartas, trazendo exatamente essa convicção de que ele está escrevendo porque ele foi testemunha ocular do que viu, ouviu, contemplou e apalpou a palavra da vida, que é Jesus. Apalpou, quer dizer, que eles chegaram a abraçar Jesus. Foi João que, na última ceia, escora a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, sobre o peito de Jesus, e pergunta para Jesus: Senhor, quem é? Quando Jesus disse: um de vós há de me trair. Então, João procurava uma intimidade desde o início, desde o princípio, na convivência com Jesus. Ele sempre procurava estar próximo de Jesus. E foi o único discípulo que chegou a encostar a sua cabeça no peito de Jesus. E aí ele está confirmando aquilo que ele viu, ouviu, contemplou. Ele contemplou no Monte da Transfiguração, ele contemplou os milagres, os feitos, as maravilhas. E ele apalpou. Então, ele é uma testemunha ocular, ao qual nós não podemos negar o testemunho dele. Porque ele afirma que, se o testemunho dos homens é acolhido, quanto maior é o testemunho de Deus a respeito de seu Filho Jesus. Então aqui ele está dizendo, da mesma forma, temos pleno conhecimento, trazendo o versículo anterior, 19, estamos cientes de que somos de Deus. Você tem que estar ciente que é de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É por isso que você tem que se separar do mundo. Não é que você tem que deixar de viver no mundo. Separar do mundo é você se separar para Deus, mesmo vivendo no mundo. Você não vive mais para agradar o mundo, mas você vai viver agora para Deus. Mesmo você tendo a necessidade de viver no mundo, mas você não mais vive para agradar o mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Ao ter essa certeza, ele diz, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo. O Filho de Deus está para vir.
Filho de Deus está para vir. Ele está dizendo, da mesma forma, temos pleno conhecimento que o Filho de Deus é vindo. E nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos vivendo naquele que é verdadeiro. Estamos vivendo em Jesus, que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, terminando ele, acautelai-vos com os falsos profetas, com os falsos deuses, com letra minúscula. Não se escreve a palavra Deus, quando se refere ao Deus verdadeiro, com letra minúscula. Tem muitas pessoas que gostam de escrever, quando vai se referir a Deus, que criou os céus e a terra, com D minúsculo. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de ignorância, de conhecimento da palavra. Quando a Bíblia vem a palavra Deus, deuses, com letra minúscula, não está referindo ao Deus verdadeiro, mas a um falso. Então, filhinho, acautelai-vos. Seja cauteloso com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos doutrinadores, falsos pregadores, falsos ensinadores. Tem de tudo nesse mundo, esse mundo inteiro que jaz no maligno. Nós precisamos entender como foi importante essas considerações, esses conselhos, foram conselhos finais de Jesus dado aos seus discípulos antes dele subir aos céus. Foram as últimas palavras que eles ouviram de Jesus. Embora Jesus tenha tido com eles, com os discípulos, alguns momentos antes, como teve, nós acabamos de referir, na beira da praia, com Pedro. E foi preciso Jesus chamar Pedro em particular e perguntar: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Mas tu me ama mesmo, Pedro? Amo sim, Senhor. Tem certeza, Pedro, que tu me amas? Aí ele baixa a cabeça. Aí ele reflete. Ele diz: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele diz: cuida das minhas ovelhas. Fortalece as minhas ovelhas. Fortalece teus irmãos. Quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Uma forma de que você é convertido, uma prova de que você é convertido, que nós somos convertidos, é quando nós nos preocupamos com o nosso irmão, com o estado do nosso irmão em Cristo Jesus. E nós o fortalecemos. Nós não causamos injustiça, porque ele diz aqui que toda injustiça é pecado. Toda. Por mais simples que você considere essa injustiça, mas ela é um pecado. E existe aquele pecado que te leva à morte. E existe aquele pecado que Deus te perdoa. E que você ora por o teu irmão. Se você vê o teu irmão pecando e não é pecado para a morte, você ora por ele. E Deus vai dar vida a ele. Porque existe pecado que é para a morte. Como blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Você pode blasfemar contra Jesus, pode blasfemar contra Deus, que Deus perdoa. Agora, se você zombar contra Deus, aí Deus vai dar o troco, porque Deus não se deixa ser zombado por ninguém. Mas se você blasfemar, Deus até perdoa. Agora, contra o Espírito Santo, não. Contra o Espírito Santo é um pecado que vai te levar à morte, se você blasfemar contra o Espírito Santo. É por isso que João está trazendo aqui conselhos finais. Foram conselhos finais de Jesus a eles, antes de eles subir aos céus. Foi o último momento em que Jesus esteve com eles,
E Jesus trouxe exatamente esses conselhos que ele está expressando, narrando, trazendo para nós como alerta, como fundamento, como consolidação para a nossa fé, de continuar crendo que Jesus Cristo é verdadeiro e que nós estamos no que é verdadeiro. Se você está em Jesus, então você está naquele que é verdadeiro, como ele disse aqui, em seu Filho Jesus, Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus é Jesus e a vida eterna. Por isso temos que examinar as Escrituras em busca da vida eterna. Examinai criteriosamente as Escrituras, porque vós cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Não me canso de falar esse versículo todos os dias, porque eu não posso esquecer desse versículo. Eu não posso esquecer dessa orientação de Jesus, de que ele está me orientando a encontrar a vida eterna, e o meio pelo qual eu posso encontrar essa vida eterna. Primeiramente, eu tenho que examinar as Escrituras, porque nela eu vou encontrar a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus, que ele é a vida eterna. Ele é Deus e ele é a vida eterna. Aí você pode até considerar repetitivo, mas se faz necessário, para que a tua memória esteja sempre consciente disso, de que você precisa examinar de maneira criteriosa. Ele não usou a palavra criteriosa. Eu vou ler para vocês aqui. Evangelho de João. Deixa eu ler. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler, para você não achar que eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando de mim mesmo, como João não estava falando. João capítulo 5, versículo 39. Diz aqui, ó. João 5,39. Vós examinai criteriosamente as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. São palavras de Jesus que João citou, que João narrou no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Então, eu tenho que estar sempre trazendo à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança é exatamente a vida eterna. E essa vida eterna é quem? É Jesus. E essa vida eterna eu encontro aonde? Nas Escrituras. De que forma eu encontro nas Escrituras? Examinando de maneira criteriosa. Eu examino com critério. Tem que ter critério ao examinar a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Você tem que ser criterioso, cuidadoso, zeloso por essa palavra na sua vida. Então esses foram os conselhos finais de Jesus aos seus discípulos, antes dele subir aos céus, conforme o apóstolo João está aqui narrando na sua primeira carta, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 21. Que você fique com essa palavra na manhã dessa sexta-feira. Que Deus te dê graça. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda vida em Cristo Jesus. Fique na paz. Fique com Deus.